Goiás fecha a contratação de jogador em Santos para a sequência da temporada, aliás, já visando 2025. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre o zagueiro Luiz Felipe, o que a gente pode esperar, por exemplo, em termos de características de jogo, rendimento nestas últimas temporadas vestindo a camisa do Atlético Goianiense, da mesma forma sobre os números na sua atual temporada e esse mercado de transferências do Goiás, que até o presente momento bastante ativo, principalmente em relação à defesa. Sobre o Messias também, ele vai ou não continuar para o ano que vem. Da mesma forma, eu quero falar sobre opção no mercado, e alguns de vocês também indicando esse jogador, que é o Eduardo Vargas, centroavante do Atlético Mineiro, o Goiás que está assim atento nesse mercado sul-americano, de preferência para contar com um camisa 9 estrangeiro no ano que vem. Qual é o salário do Eduardo Vargas? Ele que aceita uma redução salarial, por exemplo, para renovar com o Atlético Mineiro, onde está em reta final de contrato. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever em nosso canal e fazer a sua aposta também com a SeguroBet. Lá você começa a palpitar a partir de R$5 via Pix, sem nenhuma burocracia. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo e esse QR Code aparecendo logo aqui acima na tela, com todos os jogos do Campeonato Inglês. Nesse finalzão de ano também você encontra as melhores condições com o nosso parceiro aqui do canal. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre mais este novo contratado do Goiás para a temporada de 2025, mais um zagueiro, desta vez o Luiz Felipe. Segundo informações do Periquito Brisado, o Goiás está sim acertado com esse atleta para o ano que vem, após não renovar o seu contrato com o Atlético Goianiense. Eu até gostei, tá? Gostei sim dessa chegada. No dia que eu vi a notícia que o Luiz Felipe não renovaria o seu contrato no Atlético Goianiense, eu até fiquei surpreso em determinado ponto por conta do Jair Ventura, do Adson Batista gostar muito do Luiz Felipe, tanto é que houve um esforço muito grande para a renovação de empréstimo do jogador nessa temporada. E acontece o seguinte, o vínculo dele com o Santos encerra agora em dezembro e com o Atlético da mesma maneira. Ele fez sim uma excelente Série B no ano passado, tá? Por isso que eu mencionei isso, do Atlético ter feito um esforço muito grande para a renovação contratual dele. Aqui está o mapa de movimentação do Luiz Felipe na Série B do ano passado pelo Atlético Goianiense. Uma nota média muito boa de 7,08, titular nos 16 jogos que fez com o Jair Ventura, ele que chega na metade do ano. Ele chegou na metade do ano e foi um dos responsáveis pelo acesso do Atlético, que levava gol sem parar. Marcou um gol, inclusive, naquela Série B. O Jair Ventura já trabalhou com o Luiz Felipe, tanto no Atlético, quanto também no Santos, né? O Jair Ventura, que foi o técnico do Santos, se eu não estiver enganado, na temporada de 2018. Lá naquela ocasião foram 22 jogos sob o comando do Jair Ventura, também um bom time, tá certo? Foi naquela temporada de 2018, onde o Luiz Felipe conseguiu sim algumas oportunidades. É um bom zagueiro, no meu entendimento, para uma Série B, pode ser sim um atleta no mesmo nível, por exemplo, do Lucas Ribeiro, acho que até melhor, um pouquinho mais experiente, mas essa zaga do Goiás, para mim, já está legal. Com a renovação do Messias, também a renovação do Lucas Ribeiro, a chegada do Ricardo Silva e também do Luiz Felipe. Para mim ficou faltando um zagueiro canhoto. Tudo bem que o Ricardo Silva ele joga bem mais pelo lado esquerdo, mesmo sendo destro, e o Lucas Ribeiro também vinha jogando pelo lado canhoto. Para mim ficou faltando só esse detalhe, tá? Mas no restante acho que são nomes sim muito bons para uma segunda divisão e fico satisfeito do Goiás estar fazendo o seguinte, um planejamento com pé e cabeça, né? Se a gente às vezes usa aquela expressão, uma ideia sem pé nem cabeça, igual o Goiás teve na Série A de 2022, onde não tinha para o Jair Ventura, por exemplo, um zagueiro reserva, né? Vamos lembrar aquele jogo contra o Corinthians, onde o Goiás teve que utilizar o Ian Souto e o da Silva em um jogo de Campeonato Brasileiro. Então, para o ano que vem, e eu sempre pensei isso, um time tem que ter pelo menos 4 bons zagueiros, tá? No mínimo, você tem que ter essas posições muito bem definidas, porque são jogadores baratos, a gente não está falando de nenhum zagueiro aqui de 200, 300 mil reais por mês, não é esse o cenário, você consegue repor e é uma posição fundamental, um zagueiro ruim, um zagueiro sem experiência, ele pode tirar muitos pontos, como é uma Série B, um campeonato longo, e o Goiás que terá também, além da Série B, o Campeonato Goiano e a Copa Verde para o ano que vem, para mim está excelente, tá? Sobre o Messias, o Goiás ele vai renovar com o Messias, só está aguardando o retorno do Santos, né, os seus trabalhos profissionais, para ele assinar o contrato de renovação com o Santos e ser repassado de empréstimo no Goiás. O Luiz Felipe, só para a gente finalizar sobre ele aqui, disputou 16 jogos na Série B do Campeonato Brasileiro,
um gol marcado. Ele foi titular em 10 dos 16 jogos que fez, não teve uma boa aparição, tá? Na Série A. A Série A dele foi fraca, não conseguiu ser aquele zagueiro de destaque. Você pode observar mais um ponto. Ele jogou principalmente pelo lado esquerdo do campo. Acho que as principais características de jogo que eu posso destacar aqui, daquilo que me agrada do Luiz Felipe, é o seguinte: é um zagueiro bom no jogo aéreo, um zagueiro firme, consegue sair jogando, não é brilhante tecnicamente, mas não é um zagueiro que vai te atrapalhar, por exemplo, e uma saída mais qualificada, com um toque de bola ali atrás, não, faz sim um feijão com arroz bem feito, tem 1,89 m de altura, o Luiz Felipe que é destro, tá bom? Nesta Série A de 2022 também que ele fez, ó, pelo Santos, um mapa mais preenchido pelo lado direito, 2021 também jogando mais pelo lado destro do gramado. Nessa temporada acabou sendo um ano diferente, né, onde ele jogou principalmente pelo lado canhoto do campo. Pode deixar a sua opinião também sobre o Luiz Felipe. Acho que um zagueirão que para a Série B do Campeonato Brasileiro é sim um bom reforço. Finalizando nosso vídeo de hoje para falar sobre a SeguroBet, nosso parceiro aqui do canal. Lá você começa a palpitar a partir de R$5 via Pix, sem burocracia. Nessa segunda-feira, inclusive, com jogos no Campeonato Inglês. Ó. Vitória do Bournemouth contra o West Ham pagando 1,78 a cada real apostado. Um empate a 4,20. No próximo finalzão de semana, já quase chegando ali o Natal, ainda assim tem jogos no Campeonato Inglês. Dia 21, por exemplo, de dezembro, Aston Villa e Manchester City. Também tem as partidas, por exemplo, no dia 22 e 26, tá? No dia 26 de dezembro, por exemplo, tem o Campeonato Inglês também pegando fogo. Vitória do Aston Villa contra o Manchester City pagando 3,17 a cada real apostado. Vitória do Arsenal contra o Crystal Palace na cotação de 1,62 e vitória do Manchester United contra o Bournemouth também já na próxima rodada, no dia 22, pagando 1,89. Esses jogos, né, tanto no Campeonato Inglês, quanto também na Espanha, França, Alemanha, Itália e muito mais, você encontra com a SeguroBet. É super simples, só clicar aqui, por exemplo, nos jogos da Liga, você pode montar o seu bilhete com vários pitacos durante a rodada. Vou deixar tanto o link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo, quanto o QR Code aparecendo na tela. Tá bom? E bora finalizar o nosso vídeo então para falar sobre o Eduardo Vargas, centroavante chileno, 35 anos de idade, que está de saída do Atlético Mineiro. Não deve continuar para o ano que vem. E vi alguns torcedores se questionando em relação a esse nome. Tá? O Goiás, que segundo informações do Periquito Brisado, está interessado e tem conversas para contratar. A prioridade é um centroavante sul-americano. Né? O Goiás está atento nesse mercado local para o ano que vem. Uma opção que está ficando livre. O Eduardo Vargas não é barato. Tá? O salário dele no Atlético Mineiro, vou até confirmar aqui certinho para vocês, para mim não falar bobeira. Vamos lá, o salário dele é de R$680 mil mensais. Mas ele aceita uma redução salarial, ou pelo menos aceitava, né, até meados de outubro, onde se especulava a possibilidade de continuidade dele no clube. Uma redução salarial, por exemplo, uma faixa de 350, 400 mil reais para o ano que vem. Até o presente momento não há uma definição sobre o seu futuro, fica livre no mercado e é uma opção para os clubes aqui no Brasil. Eu evitaria no Goiás muitos jogadores nessa faixa de idade, 35, 37, acho que o Goiás tem que ter no máximo 2, 3 jogadores estourando nessa idade acima dos 33 anos. Poderia abrir uma exceção para o Eduardo Vargas, ainda assim eu acho um nome muito caro, tá? Sendo bem sincero aqui com vocês, acho que é um nome muito arriscado, por exemplo, do Goiás fazer uma contratação, pagar em uma faixa de uns 300 mil reais, o que seria ainda muito barato para o Eduardo Vargas, e ele ter uma contusão mais grave. Acho que isso acaba sendo, sim, uma pulga atrás da orelha. Não tem esse histórico de lesões. Nessa temporada foram 50 jogos no total, somando o Atlético Mineiro e a seleção chilena, 14 gols marcados e 4 assistências. Na Série A, mesmo sendo um reserva, ele marcou 8 gols em 23 jogos, foi titular em só 8 partidas e ainda assim marcou 23 gols. Foi titular em 8 partidas e ainda assim marcou 8 gols. Ele que está no Atlético Mineiro desde 2020, acho que a melhor temporada dele foi em 2021, onde o Atlético Mineiro foi campeão. Inclusive lá em 2020 também já tinha jogado contra o Goiás, sempre foi um centroavante bastante perigoso. Ex-futebol espanhol, jogou pelo Valência, Napoli, Hoffenheim também na Alemanha, um jogador bastante querido lá no Chile também. Não duvidaria, por exemplo, um retorno dele para a Universidade de Chile. Pode deixar a sua opinião, o que você pensa sobre o Eduardo Vargas e algumas outras opções no mercado sul-americano que podem sim ser agradáveis
para o Goiás no ano que vem. Não esqueça de fazer a sua aposta também com a SeguroBet. Lá você começa a palpitar a partir de R$ 5 via Pix, sem burocracia, e você encontra megas vantagens também lá no site da SeguroBet, sem erro, para você uma casa de apostas 100% regularizada em território brasileiro. O link na descrição do nosso vídeo e também no QR Code aparecendo aqui na tela, combinado? Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera! Se você fazer isso comigo,